Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos ao Cappuccino Com do nosso café. Hoje o meu convidado é um torcedor da Juve, o Osório Lopes. Osório, seja bem-vindo. Muito obrigado, acho que é sempre uma boa oportunidade. Eu gosto muito de falar de futebol italiano, eu gosto de falar de Juventus. E agradeço o convite. Acho que é sempre interessante, é sempre muito válido estar comentando sobre futebol italiano, trazer para mais gente, para mais pessoas conhecerem. Tá certo. Tive até um equívoco aqui agora. Acabei apresentando o convidado antes do apresentador aqui. Eu sou Arthur Brunello, faço parte da equipe do Couch Café e hoje a gente vai falar sobre a Juve. Então, Osório, obrigado novamente por você estar aqui com a gente. Eu queria que você começasse a falar um pouco da sua paixão pela Juventus. Como que ela surgiu? Cara, a minha paixão pela Juventus, acho que ela surge meio que em etapas graduais, sabe? Porque, por exemplo, eu acompanhei a Copa de 2006 e eu acho que foi talvez a primeira Copa do Mundo que eu assisti com alguma lucidez. E eu lembro muito bem daquele gol do Del Piero contra a Alemanha. Aquele foi um momento espetacular do futebol italiano. E eu via o Buffon ali fazendo milagres, fazendo grandes defesas. Tipo, aquilo ali meio que me marcou e eu fiquei com aqueles nomes, Del Piero, Buffon, mas eu ainda não era exatamente um torcedor da Juventus. Eu não acompanhei, por exemplo, quando estava o momento do clube na Série B, isso não passou por mim naquele momento. E quando a Juventus volta à Série A, volta a disputar competições importantes, eu lembro que eu comecei a, tipo, passava na minha TV, às vezes, acho que, não lembro se era na Band, mas eu lembro que também depois no período passava o futebol italiano na Rede TV e eu comecei a assistir alguns jogos. E eu comecei a gostar muito do Del Piero, porque eu achava os gols de falta, uns gols muito bonitos, o jeito que ele batia na bola era muito bonito. E eu lembro que eu ia jogar bola com alguns amigos e, assim, eu não era muito de fazer gol e tudo mais, e eu saí comemorando com a língua pra fora, igual o Del Piero. E aquilo ali meio que, tipo, pô, eu gosto desse cara. E aí foi crescendo. E também vendo o Buffon ali. Mas eu lembro, cara, assim, eu tenho uma lembrança muito vaga que talvez seja o dia que eu comecei a torcer para a Juventus, mas eu não lembro exatamente com muitos detalhes qual era o jogo, contra quem era. Porque até aquele momento eu gostava do clube. Mas era eu assistir um jogo na rede de TV e era um jogo na neve. E foi um jogo, acho que foi 3-2 para a Juventus. Eu não sei exatamente se o placar foi exatamente esse, mas foi um jogo muito bom. Foi um jogo muito emocionante e por ser um cenário diferente. E eu fiquei com aquilo ali marcado e a partir dali eu passei a acompanhar dia a dia, ver notícia, buscar conhecer sobre o clube, buscar conhecer sobre a história do clube, conhecer a base do clube, que pelo menos isso é algo mais talvez mais recente, pelo menos de 2018 para cá, mas cada vez mais eu me inseri em ser um torcedor da Juventus, em conhecer a história da Juventus, em assim, vivenciar o dia a dia do clube. Entendi. Então, assim, além de Del Piero e Buffon, assim, quais são os jogadores assim, que você mais considera assim, de ídolo da Juve, do tempo aí que você acompanha? Cara, assim, eu tenho um apreço muito grande por Gonçalo Higuaín, por André Pirlo, Chiellini. Eu gosto dos três zagueiros, Chiellini, Barzagli e Bonucci. O Bonucci é meio patinho feio, alguns da torcida não gostam, eu gosto. O próprio Buffon que eu citei, eu até comentei o dia desse no Twitter, acho que assim, a época mais divertida, que eu mais gostei de acompanhar a Juventus, talvez tenha sido os anos de auge do Pogba, que era uma época que a Juventus ganhava o campeonato italiano e você tinha aquele cara fazendo lances espetaculares, de um nível que outros jogadores não conseguem fazer. Ver um jogador crescendo no seu clube, porque eu peguei, acho que todo o início da carreira do Pogba. Eu lembro de chegar no colégio e falar, tem esse jogador aqui, ele é muito bom, e discutir. Eu tinha um amigo que era muito torcedor do Milan, a gente discutia de futebol italiano no colégio, e eu lembro dele dizer, não, esse cara aí não joga nada, e tipo, obviamente jogava muita bola, mas de ver crescendo o Pogba, acho que foi talvez algo que me marcou também, porque jogadores como esse são muito raros. Entendi. E assim, dos brasileiros, assim, quem que você considera assim, que você viu pela Juve? Cara, então, aí a gente tem algumas questões, porque a Juventus não tem tantos jogadores brasileiros. Eu gosto muito do Danilo. Acho que o outro nome mais óbvio a ser falado, mas aí é uma relação um pouco complicada, que é o Alexandre. Porque assim, o Alexandre chegou, acho que em 2014, se eu não me engano, que ele vem, acho que para substituir o Evra, se eu não me engano.
E de início, ele começa ali com reserva, toma vaga, e eu acho que assim, no período inicial, eu gostei muito do Alexandre. Só que quando começou a passar ali de 2018 para frente, que ele teve uma queda de rendimento considerável, me incomodou que ele ficou muito tempo no clube, jogando mal. E tipo assim, renovaram o contrato dele quando ele já estava embaixo. Aí o contrato dele, quando estava para acabar, tinha uma cláusula de extensão para ter mais um ano de contrato. E até hoje, por exemplo, acho que o pessoal tá vendo aqui, Osório Underline Fla 10, eu sou flamenguista. E eu falei sempre, tipo, com os meus amigos flamenguistas, cara, eu não quero esse cara no Flamengo. Não. E ele tá jogando bem no Flamengo. Tem essa relação um pouco complicada com o Alexandre. E agora tem o Douglas Luiz, que eu também não tô gostando nada, cara. Então, assim, tem alguns jogadores brasileiros de destaque mais antigos, por exemplo, o Emerson. Você tem nos anos 90 o zagueiro Júlio César. Mas a Juventus não é. Tem o Douglas Costa, que eu lembrei agora, jogou muito bem, mas por um período menor. Mas a Juventus não é exatamente o clube mais identificado com jogadores brasileiros, talvez. Acho que a Juventus tem uma relação muito forte com jogadores do leste europeu, jogadores franceses. Acho que talvez seja o perfil mais que a gente possa falar com mais naturalidade quando se fala de Juventus. Entendi. Mas nem assim o Diego, aquela época Diego, o Felipe Melo, que às vezes esboçou um pouco de ter mais brasileiros, não, né? Eles ficaram pouco tempo e não tiveram muito sucesso. E como eu falei, ali era muito na fase que eu estava começando a torcer para a Juventus. Então, assim, eu via alguns jogos, mas não via todos. Até porque, como eu disse, eu via na Rede TV. Eu não tinha TV por assinatura na época. Eu vi, acho que lá para 2012. E aí passou a ser mais fácil de acompanhar. Mas antes eu dependia muito do que passava na TV aberta para tá acompanhando. Então, tipo assim, muitas vezes eu acabava vendo, sei lá, campeonato português. Eu lembro que na época eu via muito jogo do Benfica. Com o tempo, eu passei a me fixar mais com a Juventus mesmo. E aí, como eu disse, acompanhar o dia a dia, conhecer os jogadores, a história, as movimentações, por aí vai. Entendi. Pegando esse gancho aí do Danilo, né? Que eu queria ver assim, porque tipo, teve a baixa, né, nessa temporada do sistema defensivo, né? Que é a lesão do Bremer, que acabou ficando fora nessa temporada. Eu batendo cabeça ali, lidando para poder assim, solidificar de vez o sistema defensivo, né? E eu queria assim, saber um pouco desse seu lado, assim, do Danilo, assim, da dispensa, assim, se foi algo. Ainda mais que o Danilo é um jogador muito versátil, né? Jogo tanto de zagueiro quanto de lateral. E o que você pensa disso, assim, da Juventus do Mota já ter meio que descartado dele e também dessa possível venda dele aqui pro Flamengo? Cara, então, como eu disse, eu gosto muito do Danilo. Acho que ele foi muito importante num período em que o clube estava em reformulação. Acho que aquele período ali de. A Juventus, quando contrata o Cristiano Ronaldo, em 2018, a gente pensava, agora vai. E o que aconteceu foi vários daqueles jogadores que eram importantes, a partir de 2018, 2019, começam a cair muito. Eu falei do caso do Alexandre, mas não foi só ele. O Higuaín, o Bonucci, o Chiellini começa a ter muitas lesões, Pjanic cai muito, Khedira cai muito, Matuidi. Então, tipo assim, a Juventus ela passou por um período em que muita gente decaiu, muitos jogadores importantes saíram, muitos saíram por rescisão, então o clube pagando para o jogador sair, e sem ter um retorno financeiro. Então, foi uma reformulação muito complicada. E o Danilo ele veio num período difícil do clube, que não só você tem essa reformulação muito complicada, como você tem um momento em que tem uma pandemia, uma crise financeira relacionada com o clube. E todos esses anos a Juventus tendo déficit, não contratando tanto quanto poderia, não contratando o que queria contratar, talvez. Muitas vezes pegando jogadores que eram a segunda, terceira opção. E o Danilo, cara, ele foi importante jogando como zagueiro, jogando como lateral direito, jogando como lateral esquerdo. Tem momentos, alguns jogos muito importantes. Por exemplo, eu lembro de um Juventus Inter, na temporada do Pirlo, acho que é 21, 22, é 21, alguma coisa assim. E a Juventus está ganhando na Inter e tem um jogador expulso. Tipo assim, o time começa a se retrancar e para fechar o meio campo, o Pirlo coloca o Danilo para jogar ali. E ele cumpre um papel, assim, de um nível excepcional naquele momento. Então, assim, ele era um cara que veio para segurar as pontas, assim, em péssimos momentos do clube. E, assim, ganhou 2 Copa Itália, ganhou um Scudetto. Pode parecer pouco para a história da Juventus, e é mesmo, mas acho que, dado o contexto, ele foi muito importante. E eu acho que ele sai no momento que você vê que ele tem uma queda. Acho que ele pegou uma sequência de jogos ali, não vou lembrar exatamente o mês, mas ele fez uns 4 jogos em seguida, contra Stuttgart, contra Parma, contra Inter, esqueci qual foi o outro adversário. Ele falhou em todos esses jogos. Você vê, e assim, você vê que são falhas que ele
ele é mais lento. Ele, às vezes, tentando antecipar uma jogada, às vezes indo para fazer uma cobertura e chegando atrasado. Uma bola dentro da área que ele vai cortar, o cara antecipa, ele faz o pênalti. São muitos lances que você vê relacionados à velocidade dele. E o Danilo era um cara que antes ele falava em se aposentar na Juventus. E ele tinha uma cláusula que, se ele fizesse metade dos jogos, o contrato dele seria estendido por mais um ano. E eu acho muito interessante, porque a partir do momento que o Danilo vê que ele tá mal, ele negocia com a direção do clube para remover essa cláusula. Tipo, eu não quero ficar no momento que eu não vou poder ajudar a Juventus sugando dinheiro do clube. Ele não quis fazer isso. E eu acho isso, é uma baita atitude. Eu acho que ele poderia estar sendo útil. Talvez não jogando na zaga na Juventus, porque acho que a Juventus precisa de zagueiros velozes. Mas eu vejo, por exemplo, muitos jogos que tá jogando o Savona, e o Savona não me parece um moleque pronto. O Cabal teve uma lesão agora, e a Juventus tá tentando 2 zagueiros, trouxe um lateral. Eu acho que a Juventus fez um mercado, muita gente achou fenomenal, eu achei, assim, no meio do ano, muito ruim. Tipo assim, me parece que faltava muita coisa, a Juventus acho que não resolveu a maioria dos problemas que o clube tinha. E eu acho que ele poderia ser útil até, mas eu entendo a decisão de sair, acho que é até correta por parte dele. Entendi. Pegando já esse lado você já tocou nesse ponto do planejamento nessa temporada, né? Sim, também chega uma temporada assim ruim do Alegre e chega o Thiago Motta, que faz uma grande temporada no Bolonha, leva o time para a Champions League. E só que agora, tipo, a Juventus mesmo invicta, assim, é o único time invicto ainda na Série A, mas a Juventus ainda não parece que ainda não deslanchou. Eu queria que você comentasse um pouco do momento atual da equipe, já pegando esse gancho assim do Danilo, assim, das contratações, o que a Juve pode melhorar pro restante da temporada. Também o trabalho do Thiago Motta também. Não, assim, o trabalho do Thiago Motta, eu acho que ele é decepcionante em alguns aspectos, mas eu acho que há uma crítica um pouco exagerada. Eu acho que, por exemplo, ele conseguiu mudar muita coisa na forma que o time se organizava. Então, por exemplo, a Juventus, ela tá invicta porque ela tem uma defesa forte. E ela não ganha tantos jogos porque ela tem um ataque fraco. Isso é uma coisa que, para mim, é muito clara. E ele consegue manter uma defesa forte, mesmo tendo perdido o Bremer, que é o melhor defensor. Ele consegue manter uma defesa forte, mesmo o Danilo tendo decaído tanto. Ele consegue manter uma defesa forte, mesmo o time tendo uma série de desfalques, muitas vezes rodando o elenco. Tem jogo que utilizou o McKennie como lateral. Às vezes ele tem que fazer alguns improvisos. Então, eu acho que tem um mérito em cima disso. Eu acho que a questão da forma como o time constrói jogadas poderia ser muito melhor. Eu acho que o time é muito dependente de criar jogada a partir dos pontas, principalmente do Conceição. E aí eu acho que tem uma questão que é a seguinte: a Juventus foi para o mercado, quem viu o Bolonha jogar via que ele tinha 2 pontas muito agudos, e no caso do Bolonha, esses pontas eles tinham um papel maior de finalização, porque você tinha o Zirkzee, que era um atacante que saía o tempo todo da área, vinha jogar, vinha criar jogadas, que é diferente do perfil do Vlahovic. Você precisava de pontas, no caso, para desequilibrar, para driblar, para ganhar duelos de 1 contra 1. E, nesse caso específico, um pouco mais criativos, porque o perfil do atacante era diferente. A Juventus trouxe um cara assim, que é o Francisco Conceição, mas não trouxe para o lado esquerdo. A Juventus foi lá e trouxe o Nicolas Gonçalves, que quem me acompanha sabe que eu sou bem crítico, eu não gostava dele na Fiorentina. Acho até que ele tá jogando melhor do que eu esperava, mas ele certamente não é a característica que a gente imagina. Ele não é um cara que ganha tantas jogadas no 1 contra 1, ele não é um cara que cria muitas chances, ele é um finalizador. E ele até fez alguns golzinhos, mas, assim, ficou faltando um ponto esquerda. Acho que, por exemplo, a Juventus tinha zagueiros como Alegre, que eram muito, muito bons defensores, mas que não necessariamente eram zagueiros para iniciar a jogada, construir jogadas de atrás. Como no Bolonha, o Motta tinha o Calafiori. A Juventus tentou o Calafiori, não conseguiu. Depois tentou o Todibo e acabou de última hora. Foi buscar o Kalulu. Foi uma boa contratação? Foi. Mas eu não acho que ele resolve os problemas de construção de jogada desde a defesa, que era algo essencial para o Motta. Você via a forma como aquele time jogava, o protagonismo que os defensores tinham com a bola. Não dá para ficar só, tipo assim, Kalulu e Gatti, Kalulu e Bremer. Acho que, inclusive, o Kalulu ele funciona melhor como lateral direito. Mas foi uma questão que o Juventus não trouxe uma boa resposta. Eu lembro que o meio campo era sempre muito questionado e eu defendia muito, tipo, Locatelli para mim é um grandíssimo jogador. Já era no Sassuolo. Eu via muitos jogos do Sassuolo, inclusive focando em assistir as partidas do Locatelli. Me parecia que era um jogador um pouco mal aproveitado pelo Alegre.
E acho até que ele encaixa mais no jogo do Mota, até por isso ele está fazendo uma grande temporada. Mas eu não achava que o problema da Juventus residia tanto no meio campo quanto no que a gente falava. E aí eles deixam o Rabiot ir embora sem renovar o contrato. Claro que ele pedia muito, mas o clube foi lá e ofereceu um grande contrato para o Douglas Luiz e pagando, acho que quase 50 milhões. O clube foi lá e disse, não, a gente quer porque quer pagar 60 milhões para trazer o Kobe Miners. O clube foi lá e contratou o Kefren Churran. Eu acho que se a Juventus tivesse contratado apenas o Churran, tivesse mantido o Rabiot e tivesse focado, por exemplo, não, vamos qualificar os jogadores de defesa, não necessariamente pelo nível, porque o Bremer é muito bom, o Danilo é muito bom, mas ter pelo menos um defensor que faça aquilo que o Calafiori fazia. Ter um ponto esquerda de qualidade, como é o Francisco Conceição, que vai criar jogadas, que vai ganhar no drible. Você poderia utilizar mais o Yildiz no papel que ele rende mais, como um camisa 10. O Yildiz jogou, acho que no início do campeonato, o primeiro jogo foi contra o Como, ele jogou como 10 e jogou o Samuel Mbangular, na ponta esquerda. O Yildiz fez uma partida assim, maravilhosa. Só que a partir dos outros jogos, como o Mbangular ainda era muito inexperiente, ainda muito inconsistente, o Yildiz passou muito tempo jogando de ponta esquerda. Na minha visão, subaproveitado. Então você poderia ter perfeitamente um meio campo com Locatelli de primeiro volante, Churran ou Rabiot como segundo, o Churran também joga de primeiro, e o Yildiz de 10. E 2 pontas criativos. Eu acredito que esse time estaria muito melhor. Eu acredito que... Então, assim, eu acho que se gastou muito dinheiro de uma forma imprudente. Um dinheiro que às vezes não tinha um dinheiro que foi injetado. Às vezes teve uma injeção de capital, acho que por volta de 200 milhões. E para financiar isso, para não ter problemas com o fair play financeiro, vendeu um monte de jogadores. Nenhuma venda boa. Por exemplo, o Matias Soler foi talvez o melhor jogador jovem do campeonato passado. Falava-se de interesse da Premier League, de clube pagar 40 milhões por ele, 35. Acabou vendendo para Roma por 25. O Royson, que agora é um zagueiro de destaque da Premier League, já foi especulado no Real Madrid, mas Juventus tinha ele. Ele poderia ser esse zagueiro que eu estava mencionando aqui. E ele foi embora por 15 milhões. Houve muita empolgação quando a Juventus trouxe o atual diretor, que é o Cristiano Giuntoli, porque ele foi o cara que montou o Napoli campeão italiano, foi o cara que contratou o Kvaratskhelia. E, assim, eu fiquei um pouco reticente quando saiu algumas notícias, porque eu fui ler sobre o trabalho dele. E eu lembro de ver, por exemplo, muita gente criticando que no Napoli a base era meio que escanteada. O Napoli estava no Primavera 2, inclusive. Então, o clube não estava formando grandes jogadores, não tinha muito foco de captar também esses jogadores para a base. E eu vi essa reformulação da Juventus acontecendo nos últimos anos com jogadores jovens. Era o Fagioli, era o Miretti, era o próprio Yildiz. E outros que não necessariamente, talvez não se tornassem grandes jogadores, mas você valorizava e você vendia por valores um pouco melhores também, como uma forma de ajudar a montar um elenco. E eu vejo a Juventus agora indo no caminho contrário. Então, assim, eu ando bem pessimista com o futuro do clube. Essa é a verdade. Estou preocupado. E, assim, como eu disse, eu acho que o Mota ele tem problemas para armar o time ofensivamente. O time empata muito, o time não cria tantas chances, tem muito jogo de 0-0, muito jogo de 1-1, mas eu não acho que ele é o grande culpado. E eu imagino que, assim, às vezes está tendo problemas para montar o elenco para o Thiago Mota. Por que não teria para outro treinador? Porque, assim, acho que você ter o Massimiliano Allegri significa você ter, assim, obviamente, foi um treinador histórico do clube. Como eu mencionei, um dos melhores momentos da minha vida como torcedor da Juventus foi acompanhando a Juventus do Allegri com o Pogba, mas o Allegri tinha um estilo de jogo ali definido e que não são tantos treinadores que jogam daquela forma. Você tem que reformular, você tem que adaptar para uma nova forma de jogar. E eu não acho que o clube soube conduzir isso bem. E não me parece que as próximas movimentações, todas as notícias que saem, normalmente não me parecem muito positivas. Entendi. Osório, eu queria que você falasse também um pouquinho, bom que você deu esse panorama também do coisa, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho. Eu vi que você tem um canal ali no YouTube dos compilados dos jogadores, assim. Eu queria saber assim, se o seu desejo, assim, você vê alguém na Juventus, assim, você vai mapeando por interesses, assim, os jogadores que você queria ver no seu clube, como que você vai atrás de jogadores para fazer os compilados? Não, então, assim, eu tenho um canal atualmente que é o Ozzy Foot Comps, e tem o Compilados Flamengo. São alguns jogadores, só pelo que, tipo assim, eu ouvi falar, jogador é bom,
ou então alguém pediu para fazer o vídeo. Mas tem vários que são ou porque eu imagino que o clube pode tentar, ou porque, enfim, eu gostei do jogador. Acho que tem um pouco dos dois casos. Por exemplo, no momento, os vídeos de futebol italiano que eu faço são mais voltados para a Série B ou para a base. Da base, ou da Série B, por exemplo, eu já fiz vídeo dos 3 irmãos que são o Salvatore Esposito, o Francesco Pio Esposito e o Sebastiano Esposito, que são 3 moleques, 2 do Spezia e um do Empoli. Acho que 2 deles pertencem à Inter. São 3 moleques que eu acho muito bons de bola, jovens e tudo mais, e eu penso que esses, assim, pelo menos um deles na Juventus no futuro eu queria. Então, assim, às vezes eu tenho um pouco de interesse, às vezes só porque eu gostei do jogador, ou, enfim, às vezes eu começo a fazer o vídeo na curiosidade, eu vi que esse cara tem uns números bons, aí eu começo a filtrar os lances, e aí, às vezes nem é tão bom assim, e eu lanço do mesmo jeito, mas faz parte. Entendi. Osório, quero te agradecer, viu, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, quero te agradecer pelo bate-papo que a gente teve, e eu vou encerrar aqui a entrevista. Galera, acompanhe o nosso canal, se inscreva nas nossas redes sociais do Couch Café, e até mais. Até mais.